Hello, nice people, how are you? Como estão vocês? Vamos conversar aqui um pouquinho a respeito de tratamento da dor? Pessoal, olha só, para quem não me conhece aí, eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta, trabalho com tratamento da dor há 9 anos e nessa trajetória eu já passei por 5 especializações, já fiz várias formações internacionais, várias formações nacionais e tenho uma experiência de mais de 6.700 pessoas que passaram pelo meu tratamento. Nessa brincadeira a gente conseguiu reunir uma bagagem de muitas formações na fisioterapia musculoesquelética e essa bagagem hoje, com a clareza de 9 anos de formado, eu consigo com convicção te falar o seguinte: olha, eu investi uma Velar na minha formação. Não sei se já ouviu falar desse carro, Velar, né? A minha proposta é ter uma Velar na garagem, mas eu escolhi me aperfeiçoar com o valor do investimento de uma Velar. E eu diria que metade da Velar foi jogada no lixo, porque a maioria das formações em fisioterapia musculoesquelética, elas não são pautadas em evidência científica. E quando elas são pautadas em evidência científica, o facilitador, o professor, ele não te ensina como implementar aquela evidência na prática clínica. Como é que eu comunico ao paciente a tríade da prática baseada em evidência para selecionar a melhor intervenção em cada caso? Então eu vou te falar aqui sobre alguns passos que você pode se atentar para tratar os seus pacientes com dor crônica. Eu vou pedir só licença para aumentar o ar-condicionado, que eu esqueci o controle lá, mas já eu falo com cada um de vocês. E se você tiver pergunta, você coloca aqui nos comentários ou nessa interrogaçãozinha que vai aparecer aí embaixo, no Instagram mesmo. Tem uma interrogaçãozinha embaixo que, se você clicar, você manda a pergunta na caixinha. Então, é isso. Eu vou te dar alguns passos aqui agora, beleza, pessoal? Quais que são esses passos? Primeiro de tudo é que quando o paciente chega, você precisa espelhar o paciente. Caio, que diabo é espelhar? Vou te dizer aqui agora. Espelhar é um processo psicológico, cognitivo, de comunicação, onde o paciente percebe que você está dando atenção à história dele. Porque eu não sei se você já ouviu falar, a cada 11 a 18 segundos, um paciente é interrompido, literalmente interrompido na anamnese. E isso perde coesão no seu discurso, você não consegue fazer um lifetime do paciente para ver os pontos que o paciente não tinha dor, os pontos que o paciente tinha dor e buscar uma coisa que a gente brinca muito, que é o bright spot, o ponto no tempo que ele não tinha dor e quais comportamentos a dor fez com que ele mudasse, né? Então, quando você interrompe o paciente, você perde tudo isso. Um outro ponto, depois do espelhamento, é escutar o paciente ativamente. Você escutar o paciente, você ouvir o paciente é completamente diferente. Ouvir é um ato passivo. Tem várias pessoas falando aqui no andar que eu tô, no consultório que eu tô. Tem várias pessoas falando, eu tenho vários barulhos aqui, eu tô com um fonezinho, tô com isolamento acústico aqui que me ajuda a focar no que eu tô fazendo, mas a dispersão é gigante quando você está ouvindo o paciente. Então você está de frente do computador, você está com a mesa atrapalhando a conexão terapeuta-paciente. Para você ter uma ideia, a gente comprou um sofá agora para o consultório, onde o paciente vai sentar no sofá e eu vou sentar do lado do paciente, para o paciente se sentir em casa, para o paciente conseguir conversar comigo de fato, o que ele vem sentindo, né? A história dele, não só a respeito da dor. Porque se você parar para pensar, a Tamar Pincos, que é uma expoente mundial nessa área, ela fala em um vídeo de uma forma muito brilhante, onde os pacientes com dor crônica, eles precisam adicionar vida à dor. Então, quando o paciente foca na dor, ele começa a ter uma massinha de modelar gigante e a massinha de modelar pequenininha do outro lado é a vida dele. Quando ele vai adicionando vida e misturando com a dor, a coloração daquela experiência dolorosa começa a modificar, começa a trazer mais luz. E tudo isso que faz não é sua intervenção, Reles, fisioterapeuta mortal, mecânico ou cognitivo.
Porque hoje os fisioterapeutas estão assim, levantando bandeiras de métodos, técnicas ou protocolos. E isso, pelo amor de Deus, na minha visão, é uma coisa assim excruciante. O cara, por exemplo, a gente conhece várias formações dentro da fisioterapia musculoesquelética, uma delas é o MDT, a outra delas é o CFT. Tem uma galera nos Estados Unidos brigando entre si para dizer o que é melhor para dor crônica ou para dor aguda, o que é melhor para dor musculoesquelética, e aí tem uma outra galera, que é a corrente da prática baseada em evidência, que estão brigando para dizer que nenhuma das duas técnicas funcionam. Você para pensar nisso. Assim, se você me acha grande na fisioterapia, tem uns caras na fisioterapia que são 200 vezes maior que eu. Se você me acha alguém na fisioterapia, eu quero te dizer aqui agora que existem alguns caras que estão 200 níveis à minha frente, só para você ter ideia. Esses caras, eles são presidentes das associações de vários métodos, e eu estou citando aqui 3 metodologias, PBS, FT, MDT, todas elas podem estar integradas, é isso que eu faço. Eu não excluo nenhuma delas para aplicar unicamente uma técnica, eu integro elas, eu tento tapar os buracos que essas formações deixam com outras formações, é isso que eu ensino, e eu só estou dando um exemplo para ser didático aqui para você, beleza? Então, tem uma galera da corrente da PBE publicando um artigo, ensaio clínico controlado aleatorizado, publicando revisão sistemática Cochrane, para mostrar para você que placebo e MDT é igual, que CFT e MDT é igual. E aí vem outro cara, 200 níveis à minha frente, publicar assim, ferrenhamente crítico a respeito da abordagem de MDT. Aí vem um outro gigantesco e fala, olha, mas você já viu a revisão sistemática Cochrane sobre o CFT? O resultado foi igual, por que você não comentou? Aí o outro pergunta, não entendi a sua ironia, você tem espaço para falar aqui, pode falar, comigo você pode ser direto, isso em plena rede social. E aí eu fico olhando assim e vendo, caramba, e aquele fisioterapeuta Hellis Mortal que está no interior do Tocantins, vendo a conversa de 2 gigantes, entendendo o que é ali? Porque existe uma coisa chamada maldição do conhecimento, não sei se você ouviu falar disso, mas, por exemplo, eu, com 9 anos de formado e com a experiência que eu tenho hoje, muitas vezes eu peco na minha comunicação com você, que tem 1 ano de formado, saiu da faculdade agora. Sabe por quê? A maldição do conhecimento faz assim comigo, ó. Eu esqueço de como eu aprendia quando eu tinha 1 ano de formado. Portanto, eu não sei mais me comunicar com esse público. E se eu não sei mais me comunicar com esse público não entende a minha linguagem. E quando a pessoa não entende a minha linguagem, ela faz o quê? Ela se afasta de mim. Então eu tenho que me lembrar como era a minha comunicação quando eu tinha só 1 ano de formado, para que a minha conversa seja brutalmente alinhada com o público que está saindo da faculdade, com o público que tem 3, 5, 10 e 15 anos de formado. Para você ter uma ideia, eu tenho um fisioterapeuta com 14 anos de formado no meu curso. Eu tenho um fisioterapeuta com 17 anos de formado no meu curso. Tenho também com 1 ano, tenho recém-formado, tenho também com 5 anos dentro do nosso programa. Porque uma coisa que eu aprendi para fazer essa bagaça dar certo é a comunicação. Então eu tento adequar a minha linguagem. Quando o fisioterapeuta Hellis Mortal que eu falo, não é pejorativamente, tá, pessoal? Hellis Mortal é aquele cara que é o básico do fisioterapeuta, né? Que ele tá no interior, ele tá fazendo uma coisinha diferente, já dominou a cidade, tá totalmente na zona de conforto, não acha que precisa mais se especializar, tá construindo seu patrimônio, sua casinha, seu carro, seu consultório, e ele estagnou ali, porque ele não tem concorrência ali. Então, eu estou falando com esse fisioterapeuta que é o básico. Fisioterapeuta básico porque saiu da faculdade, fez uma pós-graduação, fez um cursinho qualquer, pronto. Alguma coisinha diferente já dominou a cidade. Então, ele acha que ele está seguro ali e ele não precisa mais evoluir. Esse cara, quando vê 3, 4 gigantes falando um mal de outra técnica, o que ele pensa? Ele, caramba, isso aqui não funciona, não vou por esse lado não. Isso aqui não funciona, não vou por esse lado não. Agora, vamos lá. Quem são os expoentes dessas filosofias? E aí vamos citar nome, tá, pessoal? Vamos citar nome. Então, quem é o expoente do CFT Mundo? O expoente do CFT Mundo é o Peter O'Sullivan. Você concorda?
Ele é o expoente CFT Mundo. Quem é o expoente MDT Mundo? George Supp, Yoav Suprum, enfim, tem muitos, né? Quem é o expoente do CFT Brasil? Ó, tem o Rodrigo Vasconcelos, tem o Ney Beziar, né? Tem a Jéssica Fernandes, que pouca gente conhece, mas, cara, aquela mulher aplicando CFT em paciente. É louco demais assistir um atendimento dela. Então, são expoentes dessas técnicas. Quem é o expoente de MDT Brasil? MDT Brasil tem Liberato, tem Vicente, tem Corina Pitella, tem Gabriela Vidigal. Eles são os expoentes. Eles são profissionais certificados, profissionais diplomados, com altas experiências em CFT. Quem são os expoentes da PBE Mundo? Esqueci o nome do cara. Robert alguma coisa, enfim, esqueci. Quem é o expoente da PBE Brasil? PBE Brasil, a gente tem o Léo Costa, tem o Luiz Cláudio Corrêa, tem... quem tem mais, meu Deus? Tem o José Alencar, caras muito grandes. Caras muito grandes. E aí o que acontece? Quando uma associação para defender a patente de um método começa a discutir que esse método é superior ao outro, vai vir sempre uma revisão sistemática ou um ensaio clínico controlado aleatorizado que vai fazer assim, ó, regredir para a média o seu resultado, o tamanho de efeito pequeno, o tamanho de efeito igual a placebo. Só que aí quando você vai analisar os estudos, o argumento é o seguinte: as pesquisas que foram feitas não foram com profissionais de referência naquele método, que tem alta expertise. Ou você acha que você saiu da faculdade agora, fez uma pós-graduação em osteopatia, você tem a mesma experiência de osteopatia do que eu. Ou você acha que você fez uma pós em ortopedia, você tem a mesma experiência que o Rodrigo Vasconcelos, que o Adriano Pesolato. Ou você acha que você fez uma pós em acupuntura, você vai ter a mesma experiência que o Renato Almeida em acupuntura. É óbvio que não. Você acha que você fez MDT, você vai ter experiência no Liberato? Não. Pelo amor de Deus, já perdi as contas de quantas vezes eu repeti o curso, eu não cheguei nem no pé do cara. Cheguei nem no pé do cara. Você acha que porque você fez PNF, você vai ter a experiência do Vicente, da Mônica, né, do Gabriel Pacheco agora, que virou terapeuta internacional em PNF? Você não vai ter a mesma experiência que os caras. Então você vai precisar revisitar o curso dos caras 30 milhões de vezes. E você vai ter uma hora que não vai adiantar mais você revisitar os cursos dos caras. Você vai ter que parar de procurar a técnica e procurar o profissional. Porque o profissional já errou tanto dentro daquela técnica que ele já descartou o que funciona e o que não funciona dentro daquela técnica. Ponto. Esse é o skin the game. Isso é colocar a pele em jogo. Porque, gente, uma metodologia para ser ensinada, ela tem princípios. Para eu dar aula em uma faculdade que eu dei aqui em Salvador, eu tinha que ver o núcleo docente estruturante e colocar na minha planilha de ensino para os alunos de graduação o que estava ali, baseado em livros de 10 anos atrás, porque o MEC tem uma resolução que diz isso e aquilo e assado. E eu tendo que ferir meus próprios valores ensinando uma parada que está completamente obsoleta dentro de uma faculdade. O que aconteceu? Pedi demissão. Claro que eu pedi demissão. O conflito interno é muito grande. Você não tem noção de como eu deitava a cabeça no travesseiro quando eu chegava numa aula de ortopedia na graduação e tinha que dar aula de discinese escapular. Porra, discinese escapular, cacete. Acabou isso. Acabou. Para de tentar corrigir posição de escápula. Não é isso que causa dor no ombro. Porra, valgo dinâmico de joelho, velho. Ah, o joelho está em colapso medial. Porra é essa, velho? O cara tá com dor no joelho há mais de 3 meses. A dor dele é crônica, tem componente de sensibilização. A dor dele é nociplástica e você tá lá corrigindo a biomecânica do paciente. É óbvio que você não vai para lugar nenhum. E eu, obrigado a dar aula disso, porque tava no núcleo docente estruturante baseado num livro de Newman de, sei lá, 45 anos atrás. Estou exagerando, claro, né? Mas, enfim, conceitos que já foram ultrapassados pela corrente científica. Então, se a gente não se atentar para esses nuances, a gente nunca vai dar resultado para o nosso paciente. Quer ver outra coisa? Você tá aí, fisioterapeuta, você tá atendendo na modalidade SUS de manhã, você tá atendendo na modalidade... olha que louco,
velho, a gente às vezes tem que parar pra... às vezes a gente tem que parar pra tirar comentários de uns idiotas que perdem um tempo absurdo. Enfim, veja só, você tá aí na modalidade de plano de saúde, atendendo SUS de manhã, atendendo particular de tarde. Atendendo SUS de manhã e particular de tarde. Aí você está coordenando um serviço do SUS e no serviço do SUS você ganha por fee for service. Quanto mais procedimentos você faz, mais o SUS te paga. Então, aquele cara que chegou com a dor na coluna, você vai botar ultrassom, R$6, TENS mais R$6, liberação miofascial mais R$6, ventosa mais R$6, alongamento mais R$6, técnica de manipulação articular mais R$6, e você vai somando o procedimento para aquele paciente para poder o SUS te pagar mais e você ganhar bem dentro do SUS. Só que aquele paciente não precisa de todas as técnicas. Paciente com dor crônica, menos é mais. Sempre, always. Pare de ficar misturando intervenção com esses pacientes. Encontre o mecanismo neurofisiológico, se assim você trabalha. Encontre o diagnóstico, se assim você trabalha. Encontre o mecanismo de reprodução e remissão, se assim você trabalha. Ou encontre o treinamento sensório-motor, o controle de movimento, a prescrição de exercício, se assim você trabalha. E dá para o paciente. Porque não importa qual é o diagnóstico do paciente com dor crônica. Se é fibromialgia, se é artrose, se é... Na maioria dos casos, né? Mais de 95% dos casos não importa o diagnóstico. Se é uma síndrome facetária, se é uma bursite, se é uma tendinite, não interessa. A dor passou de 3 meses, a alteração já é no processamento do cérebro e do sistema nervoso. O trabalho é mais cognitivo do que físico. Então, esses perfis de pacientes, eles não podem ser mais mal assessorados. Enquanto eles continuarem mal assessorados, a gente está criando um esquadrão de pacientes nocebo que foram instalados crenças enraizadas que a postura está causando a dor, a falta de alongamento está causando a dor, a fraqueza muscular está causando a dor, a alteração biomecânica está causando a dor, a inflamação está causando a dor. E porra, dor crônica é estilo de vida, é transformação de estilo de vida. Dor crônica é hidratação calculada, alimentação planejada, sono regulado, exercício físico, aumento do nível de atividade fora do exercício, né? Saúde mental, controle do estresse. Então, enquanto os fisioterapeutas, os profissionais de saúde não entenderem esse processo, vai ficar muito difícil de você tratar o paciente. Então, você que está aí na fisioterapia pediátrica, na fisioterapia dermatofuncional, na fisioterapia oftalmológica, não sei se você já ouviu falar, mas terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas podem fazer um curso de olhos de águia, de self-healing, e trabalhar com exercícios oftalmológicos para melhorar a acuidade visual, diminuir grau de miopia, repercussões de glaucoma, de pterígio, tirar o óculos só porque estão fazendo exercícios oculares. Você que não tem conhecimento a respeito disso, um paciente com crise cervical, a gente pode começar trabalhando o movimento dos olhos, com os olhos fechados, repetidos, para inibir musculaturas suboccipitais, que são perpetuadoras de estímulos nociceptivos que causam dor. Olha que louco, você pediu para o paciente deitar, fechar os olhos e com força lateralizar os olhos para a esquerda, com força pedir convergência da visão, pedir para acompanhar os olhos e trabalhar toda essa musculatura periorbital para inibir a musculatura do pescoço e o paciente permitir que o contato seja feito e o paciente permitir que o movimento seja realizado, porque você foi comer, como minha avó dizia, né? Você come, como minha avó diz, graças a Deus ela ainda é viva e tem 99 anos, você está comendo pelas beiradas para depois mudar o foco da tarefa. Quando a tarefa é orientada por um fisioterapeuta, o foco de atenção do paciente está na tarefa e não na região que dói. Então, às vezes, a gente engana o paciente cognitivamente para mexer na direção que a gente quer. O paciente não quer dobrar, o paciente não consegue rodar o pescoço, o paciente não consegue levantar o braço. E a gente tem tarefas em múltiplas posições, deitado, sentado, de pé, que a gente pode trabalhar esse paciente. Mas voltando... o WL Physio, isso é louco mesmo e inovador.
É, louco não é não, tá? Mas também não é inovador não, isso é velho, tem muito tempo, mas essa informação infelizmente não é passada, porque raciocínio clínico não dá para superfaturar. A agulha de acupuntura não dá para superfaturar, terapia manual não dá para superfaturar, prescrição de exercício não dá para superfaturar, os outros procedimentos dá para superfaturar, então é disseminado absurdamente porque o lucro é muito alto. Só que às vezes a entrega, como eu falei, como você que está no SUS e no particular, ou no plano de saúde e no particular, você fica com um conflito interno absurdo. Então, imagina, você está atendendo um paciente no plano de saúde e o sistema todo está pedindo para você botar procedimento ali para poder lucrar. E aí você se reta, não, eu sei que não é bom, você começa a entregar o que o paciente precisa, o paciente começa a ter alta mais rápido, nem completa as 10 sessões que o plano de saúde liberou, aí o coordenador vai lá e te chama, não dá para fazer isso aqui, porque você não está aqui todo dia, e quando você não está, o outro colega não sabe fazer isso. Aí você propõe, que tal a gente criar sessões clínicas, reuniões científicas, toda segunda, toda quarta, toda quinta, de noite, para eu ensinar o que eu sei para os colegas, e os colegas ensinarem o que a gente sabe, e a gente crescer junto e melhorar o potencial da clínica. Uau, maravilha, Caio! No outro dia, nada implementado. Um mês depois, nada implementado. Você vai e cobra porque você está inquieto, você está frustrado, você precisa atender com o que o paciente precisa para você ter significado na profissão. E aí você se sente o quê? Uma mola encolhida. Enquanto você se sente uma mola encolhida, você começa a potencializar o ciclo de frustração. E quantos fisioterapeutas já não falaram para mim assim, Caio, eu quero desistir da profissão. Caio, te assistir me motiva a continuar. Caio, naquela clínica o cara mandou parar de atender desse jeito porque o paciente estava tendo alta muito rápido. Gente, eu tinha um aluno que ele comprou o curso no 8º semestre, quando ele estava no estágio. Quando ele chegou no estágio de ortopedia, de musculoesquelética, no estágio de desportiva, que ele começou a aplicar os conhecimentos que eu ensino, o coordenador do estágio dele pediu para ele parar de fazer. Ele mandou a mensagem aqui para mim, eu printei e postei. Pedi autorização para ele e postei. O coordenador pediu para ele parar de fazer, porque a clínica escola estava ficando sem paciente. Eu entendo o coordenador, sabe? Eu juro por Deus que eu entendo. A clínica escola ela precisa ter paciente para o aluno aprender. Mas que dilema ético brutal é esse? Que o paciente precisa de uma coisa para melhorar, você entrega e você fica proibido pela gestão daquela clínica de entregar. Isso aconteceu comigo. Pedi demissão com 45 dias. Com 45 dias eu pedi demissão. Porque simplesmente não dá para ficar se sentindo uma bola encolhida. Você que está aí trabalhando assalariado, recebendo CLT em alguma clínica, em algum lugar, eu quero que você se ligue para o seguinte aspecto. Você, por mais que você está entregando 100%, você está dando o seu melhor, e eu acredito nisso. Né? Você está dando o seu melhor, você não faz corpo mole, você não é preguiçoso, tá? Você não é preguiçoso, você não faz corpo mole, você atende legal mesmo. Só que se você tiver um upgrade e você começar a entregar 150%, você não vai ganhar mais. Se você começar a entregar 200%, você não vai ganhar mais. Não vai, você é seletista, você ganha lá seus 4 mil do seu hospital, você ganha lá seus 5 mil no seu hospital, nos seus plantões, faz 10, 12 plantões no mês, pula para outro hospital, começa a bater 8, 10 mil, começa a declarar imposto de renda, vai acontecer no hospital uma loucura de troca na sua vida, começa a engordar, começa a fumar cigarro, começa a recorrer a alguma droga, a algum vício. Por quê? A única válvula de escape que a gente tem é atividade física, sexo ou drogas. Ponto. É a única válvula de escape para ansiedade, para sobrecarga de trabalho. O ser humano só tem esse meio de sair daí. Então, por mais que você se lasque para atender em 3 hospitais, você vai bater lá 12, vai bater lá 15 mil. Aí vai ver um paciente particular, 2 pacientes particulares, aí você começa com 2 pacientes em plano de tratamento. Por exemplo, hoje um plano de tratamento de 2 meses aqui é R$ 2.146. A consulta é 290, então bate aí 2.414 por aí. O cara faz a avaliação e faz um plano de tratamento de 2 meses comigo. Tem um plano de 1 mês, tem um plano de 3 meses, tem um plano de 6 meses também. Então, o que acontece? Em 2 pacientes, o cara que chega nesse patamar de vender plano de tratamento, ele já está tirando um hospital inteiro de faturamento. E olha o tempo que lhe sobra.
sobra muito tempo. E aí você começa a ficar naquele conflito de ter espaço para atender os particulares ou continuar seletista. Só que aí você não dá o passo à frente porque você tem medo. Porque você foi criado na... Primeiro, seu pai trabalhou na Petrobras. Sua mãe é concursada do Estado, é professora. Os dois construíram a vida ensinando você a passar no vestibular para prestar um concurso, para fazer uma faculdade, para prestar algum curso, exemplo. E aí você cresceu dizendo para si mesmo, estabilidade existe. Eu vou passar no TRT, no TRE, não sei o que, no Exército, não sei o que. Estabilidade existe, eu vou ganhar aquilo ali. Não, eu vou passar no SARA, vou ganhar 10 pau por mês. Vou ficar com 10, 12 pau por mês, vou passar no SARA, vou passar no SARA. Só que você não para enxergar que quando você empreende, quando você faz consultório 1 a 1, você consegue tirar isso aí em um dia. Não, só para você ter uma ideia, aqui, hoje, nos stories, eu estou liberando uma oportunidade absurda para os alunos do BeExpert, onde eles vão ter a possibilidade de voltar a ver meus resultados diários. Então, hoje, eu atendi 5 pacientes, hoje eu avaliei 4 pessoas novas e hoje eu dei 2 diagnósticos de radiculopatia. Hoje eu dei um diagnóstico de desarranjo, de bloqueio de movimento, e hoje eu dei um diagnóstico de aprisionamento de nervo periférico. Eu vendi 4 planos de tratamento hoje. Sextou, pessoal. Sextou, 4 planos de tratamento. E aí você pode pensar aí, pô, o dinheiro tá na frente para esse cara. Não tá. Porque antes eu não sabia dar diagnóstico. E quando eu não sabia dar diagnóstico, sabe o que eu fazia? Vamos fazer uma sessão, semana que vem você volta. Aí o paciente fazia 1, 2, 3, 4. O paciente não melhorava e me perguntava, quantas sessões mais você acha que eu vou precisar? E aí eu olhava para a cara do paciente assim, rapaz, não sei. O que é que eu falo para esse paciente aqui? Ó, a gente tem que tentar, na média, a gente tenta aí 2 meses para ver se você tem resultado. E se não tiver, eu começava a gaguejar. E o paciente via o balelômetro do paciente assim, ó, ligado, do 220, porque a minha comunicação não estava assertiva com eles. Então, eu não sei se você está se reconhecendo na minha realidade, mas pelas mentorias que eu presto a fisioterapeutas, pelas consultorias que eu presto a fisioterapeutas, eles estão exatamente nesse patamar. Alguém instalou um software de resultado rápido e duradouro por causa de algum curso, de algum método, e ele fica acreditando que todos os casos são fáceis e que vão ter preferência direcional e que ele vai melhorar todo mundo. E se ele estiver no interior, pior ainda, porque só de botar uma diferencinha, pronto, bum, a cidade toda vai em cima dele. E aí ele fica naquele ego inflamado. Nossa, eu estou muito bem aqui na cidade, eu não preciso mais de nada não, tá tudo bem aqui, vamos construir nossa vida aqui. Só aí quando chega um cara, meu amigo, por exemplo, um colega do Tocantins me falou assim, rapaz, chegou uma mulher aqui de São Paulo porque o marido foi transferido para a empresa que a sede está aqui. E aí, rapaz, ela tá atendendo muito mais do que eu. Tem paciente meu saindo daqui para ir para ela. Eu falei, rapaz, que coisa, né? Me mostra aí quem é ela. Quando me mandou o direct dela, eu falei, que legal, é minha aluna. E aí, rapaz, tem paciente para todo mundo, tá? Você vai continuar atendendo lá, mas realmente ela vai se destacar na sua cidade. Você teve a oportunidade de fazer meu curso e você não fez, você está procrastinando até hoje, né? Você lembra que você conversava comigo quando meu curso era 2 pau? Olha quanto meu curso está agora, 5.300. Deixa eu te falar, meu curso vai valer 10 mil, viu? Meu curso vai valer 10 mil. Eu estou fazendo um aprimoramento, que esse aprimoramento vai fazer eu aumentar a promessa do meu curso. Hoje a promessa do meu curso é fazer fisioterapeutas faturarem 10 mil reais por mês com atendimentos particulares 1 a 1. Não importa se você atende consultório, domicílio, estúdio de pilates, consultório de RPG, sala de terapia manual, quiropraxia, osteopatia. A metodologia que eu te ensino te faz alcançar 10k por mês. Só que eu tenho um aluno que já conseguiu 36. Olha que louco. Só que na média eu não consigo ainda prometer 36. E a promessa do meu curso muito em breve vai subir para fature 20k por mês. E vai ser mais atrativo. E com certeza, quando eu tiver as primeiras provas de alunos que chegaram lá, mais alunos que chegaram lá, a gente já tem aluno que alcançou isso, com certeza o valor do meu curso vai subir e você continua procrastinando aí. Mas enfim, voltando, deixa eu parar só para ver os comentários aqui e falar com vocês e a gente já volta para continuar essa live, tá?
tá legal, eu tô num flow bem legal aqui pra gente conversar. Grande Pablo da Mata, obrigado por estar presente sempre. Wellington Físio, Maria Lúcia, Dona Eliette, eu vou puxar sua orelha, viu, Dona Eliette? Você apareça, viu, Dona Eliette? Ó, Jussiana Aguiar, vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho. No curso, tem casos clínicos na prática você atendendo? Caramba, WL Físio. Pablo, fala pra ele aí, Pablo. Responde essa pergunta pra ele nos comentários aí. Deixa eu ver se Pablo ainda tá na live. Pablo, na moral, fala com ele aí, Pablo. Ó, Wellington, você tem uma missão. Por quê? Por que você tem uma missão, Wellington? Eu nem sei se seu nome é Wellington, é WL Físio. Você tem uma missão. Você vai ver Pablo da Mata aí, @Pablo da Mata, você vai mandar um direct pra ele. Ele é um dos nossos alunos de destaques. Só pra você ter uma ideia, teve uma mesa redonda que a gente fez, que esse cara fez uma aluna chorar. Tô brincando, viu, Pablo? Mas foi chorar de emoção boa, né? Foi tirando um peso das costas dessa aluna. E foi uma coisa que agregou muito dentro da nossa plataforma, né? Então eu tenho muita gratidão pelo Pablo. Primeiro porque o Pablo comprou o curso quando ele estava lá nos Estados Unidos. Olha que louco, ele estava lá nos Estados Unidos, acreditou no processo aqui e comprou o curso lá. Loucura total, eu nem acreditei quando ele comprou. Pablo, eu ainda não abri isso para você, mas o Renato Almeida, que foi o cara aqui de Salvador que abriu as portas das faculdades da Unijorge, da UFBA, onde eu dei algumas aulas como substituto no lugar dele, ele conheceu você em algum curso, em algum estado, e depois que você deu um relato do curso lá, ele mandou vários comentários te elogiando, velho. Renato Almeida é um fisioterapeuta acupunturista que tem um conhecimento de fisiologia humana absurdo e muito mais elevado do que qualquer médico que você falar por aí. Mas, enfim, WL Físio, tudo que eu te falar aqui vai ser para te vender, então eu tenho o meu viés. Por isso eu peço para você perguntar para o Pablo, tá? Ou para qualquer outro aluno que apareça aqui nos meus destaques do Instagram. Vai no meu arroba do Instagram, tem lá Alunos Be Expert. Clica no destaque e você vai ver o relato de vários alunos. Escolhe qualquer um aleatoriamente e vai conversar com ele sobre o curso. Tá? Dentro do curso você vai levar o primeiro ciclo de mentorias, que hoje custam 10 mil por ano. Você vai levar como bônus e você vai ter o acesso anual. O primeiro ciclo de mentorias nada mais era, sabe do quê? O primeiro ciclo de mentorias era assim, ó. Você tem um caso difícil? Manda para mim que eu atendo na sua frente através de uma chamada de vídeo 100% hands-off. E eu atendi os pacientes na frente dos alunos. Não era só aquele atendimento gravado no modelo. Tem um caso também que a gente acompanhou, que a paciente permitiu a gravação e também está disponibilizado lá. Então tem o skin the game total, mas eu peço que você converse com os alunos aí para você tomar sua decisão. A gente ainda tem vaga remanescente da turma anterior e hoje é o último dia para você se inscrever com o valor da turma anterior, tá? A partir de segunda-feira o valor vai mudar. E o curso está crescendo a cada dia, está se aprimorando a cada dia, né? Então esse bônus aí mesmo, que vale o dobro do curso, você está levando de graça. E o meu suporte quinzenal por 1 ano você também está levando de graça na comunidade de suporte. Toda quinta-feira, quando você tiver uma dúvida, você posta na comunidade, quinta-feira quinzenal, que a gente vai ver a sua dúvida e dar a nossa opinião sobre o caso que você discutiu, né? Cara, curso de liberação miofascial em Natal. Faz tempo, tô surpreso que o Renato lembra. Não, se ele lembra é porque você teve algum destaque dentro do curso. Eu não lembro se foi Natal que ele falou não, mas foi em outro estado mesmo. Tá, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cadê? Vamos ver se tem alguma pergunta, vocês jogam aí nos comentários, tá, pessoal? Juan Bugazzi, não perde o foco não. Ah, eu perdi o foco. Óticas Novo Olhar, será que é a Óticas do Lu e do Murilão? Obrigado pela presença aí, viu? Melhor ótica do Brasil. Cadê? Grande Uli, vou puxar sua orelha, viu, Uli? Vou puxar sua orelha. Jéssica Norberto tá namorando o curso há, sei lá, 1000 anos. Ainda não entrou, a hora é essa, viu? Gabriela Franzoni, Anderson Garcia, galera toda aluna aí, viu, pessoal? Tudo aluno. Pronto, aí ó, WL Físio, o Pablo já se colocou à disposição para esclarecer suas dúvidas, o Pablo é um dos alunos de destaques aí.
Então vamos voltar para o ponto do conflito interno que o fisioterapeuta tem quando ele está sobrecarregado de trabalho, prestando assistência no SUS e no particular, ou no plano de saúde e no particular. Ele começa a ter aquele conflito de estar prestando um atendimento que na cabeça dele não é tão efetivo pelo plano de saúde e prestando atendimento de alta qualidade no particular e, claro, cobrando mais por isso. Só que quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele fica pensando, velho, aquele paciente, ele precisa disso, mas ele não quer vir para o particular. E eu quero te dizer uma coisa, ele não vai para o seu particular. Por que ele não vai para o seu particular? Gente, olha só, quando eu comecei a atender, da seguinte forma, eu saí da graduação e graças a Deus no dia seguinte da colação de grau eu já estava trabalhando. Eu comecei a atender na Pulsar, que é uma rede de clínicas, é uma clínica, na época era uma clínica de fisioterapia cardiológica e respiratória, onde eles intermediavam consulta com um ex-professor meu, consultas de ortopedia, e esse ex-professor só fazia avaliação e direcionava para outros profissionais atenderem. Um desses profissionais que atendiam os pacientes ortopédicos da Pulsar era eu. Só para você ter ideia, eu atendia pelo plano de saúde e eu já tinha 2 pacientes particulares, porque eu fazia karatê, e quando eu fazia karatê eu tinha muito paciente do karatê. Eu já era formado em Pilates desde o 6º semestre, então eu já ganhava dinheiro desde o 6º semestre, porque o Pilates ele não é regulamentado. Não sei se você sabe disso, mas se você é engenheiro ou arquiteto, se você comprar um curso de Pilates e aprender, você pode aplicar Pilates, não precisa ser educador físico, não precisa ser fisioterapeuta, não precisa nada. E isso é pesado, né? É pesado isso, mas é a verdade. Existem muitos profissionais que não são nem dançarinos, nem fisioterapeutas, nem educadores físicos e aplicam Pilates e você não sabe, tá? Só que aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro com Pilates, eu comecei a juntar essa grana, né? E quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar na Pulsar, eu já tinha alguns pacientes particulares e eu ficava assim, poxa, esses pacientes aqui do plano de saúde, eu não posso fazer isso porque não dá tempo e eu tô sozinho, tem muita gente. E eu comecei a atender uma clínica no subúrbio. E aí, no subúrbio de Salvador, eu atendia por 6 horas, ganhava R$ 1.443. Foi minha primeira e única CLT em fisioterapia. Eu tinha carteira assinada. E lá no subúrbio, o que acontecia? Eu atendia o plano de saúde e aí tinha uma salinha lá que eu levava uns pacientes para eu fazer o que os pacientes precisavam. Só que aí eu fui pego com a boca na botija. O coordenador falou que eu não podia fazer aquilo. E aí, pessoal, eu dei essa sugestão de ter reuniões científicas para um ensinar para o outro, para o padrão da clínica subir. Nada foi implementado. E o que aconteceu? Teve uma situação que eu fiquei até depois do horário atendendo uma paciente e teve uma situação que eu cheguei atrasado, cerca de 17 minutos, e a mensagem era que o meu tempo extra seria compensado por esse atraso. E aí depois, quando eu fui assinar meu ponto, estava lá descontando do meu salário aqueles 17 minutos de atraso. Eu conversei com o gestor disse que ia corrigir, e aí eu fiquei até depois do horário. Eu sempre ficava depois do horário, até depois do horário, porque eu amava o que eu fazia, né? Então eu queria muito saber atender aqueles pacientes. E esse banco de horas não existiu por uma outra ocasião, algum atraso de trânsito, de algum mau planejamento meu, não lembro ao certo. Eu cheguei atrasado cerca de 7 minutos também para bater o ponto e ele descontou mais uma vez o salário sem usar o banco de horas que ele disse que iria usar. E aí eu entrei na sala dele, conversei com ele e falei que assim não dá e pedi demissão. Pedi demissão porque ele não implementava a minha sugestão, ele não deixava que eu atendesse os pacientes com o que os pacientes precisavam. Eu tinha que fazer choquinho, tinha que fazer ultrassom e ficava em guerra comigo mesmo, deitava a cabeça no travesseiro e não conseguia dormir, porque sabia que, sei lá, o Físio 2022 que entrou aí, ele precisava de uma técnica manual no pescoço, mas o cara estava lá na ficha de quem avaliou que eu tinha que aplicar ultrassom, que eu tinha que botar infravermelho. E àquela época, eu acompanhava, eu não sei se vocês conhecem aí, se vocês não conhecem, eu quero que vocês parem tudo que você está fazendo para conhecer. Eu acompanhava o Richard Elohim Libano, que na época, salvo engano, ele era
um dos precursores da eletroterapia, mestre, doutor, PhD, não sei se era pela Federal de São Carlos, mas ele era o expoente em eletroterapia e ele mostrava nos artigos que os parâmetros utilizados não funcionavam. E tinham vários artigos também que mostravam que muitas eletroterapias eram efeito placebo na dor crônica. E eu já sabia que aquilo não funcionava, então não conseguia prestar um atendimento de excelência ali. E já nos meus pacientes particulares, era uma coisa de outro mundo, né? Cada vez mais eu ia chegando com um paciente particular, até eu ser contratado por um grupo de neurologia, que é o GENAP hoje, que para mim é uma das maiores empresas de neurologia domiciliar aqui de Salvador. Atendi neurologia por quase um ano e também saí, né, do GENAP, porque realmente eu gostava, mas não era o que fazia meu coração cantar, como é a fisioterapia musculoesquelética. Então eu saí de lá. Só que o que é em comum nisso? É porque eu tentava fazer com que os pacientes dos planos virassem pacientes particulares. E enquanto eles tinham a minha abordagem no plano, no SUS, eles não iam vir para o meu particular. Só que aí o que aconteceu? O que aconteceu? Foi uma coisa de louco, porque, gente, mais uma vez, eu dei uma mentoria para um aluno e eu falei assim para ele, cara, o que eu vou falar aqui não é certo, o que eu vou falar aqui não é errado, é só o jeito que eu faço, só você sabe onde a corda aperta, então não quer dizer que você tenha que seguir o meu conselho, mas eu vou te falar o que é que eu fiz. Então, você está diante desse muro aqui, eu tenho uma divisória aqui no consultório, que eu ia colocar uma porta, e por algum motivo eu achei que não, decidi trabalhar por portas fechadas mesmo, só abro a porta para o paciente entrar, ser atendido e sair, não fiz isso aqui, uma sala de espera, enfim, não sei por que motivo. Nesse muro aqui, se você chegar de frente, aparentemente você não conseguiria pular esse muro, aparentemente, mas se a coisa de maior valor da sua vida for jogada lá do outro lado do muro, você vai se esforçar para pular. Só que você ainda não vai conseguir pular esse muro. E aí eu quero te chamar a atenção para uma probabilidade. Se você está aí no interior, onde só tem um posto de saúde em outra cidade, e que lá não tem a vacina antirrábica. Lá não tem a vacina antirrábica. 2 Rottweilers que você sabe que não se vacinaram estão atrás de você, babando, querendo te morder. Você acha que você passa a conseguir pular esse muro? Com certeza você passa, né? Por quê? Porque o nível de adrenalina liberado na sua corrente sanguínea mediante a ameaça de risco à sua vida faz com que você tenha várias alterações neurofisiológicas, dilatação da pupila, sudorese excessiva, aceleração dos batimentos cardíacos, maior nutrição tecidual, maior potência muscular, seu sistema nervoso neurovegetativo começa a entrar no modo simpático, mecanismo de luta ou fuga, e você arranca forças de onde você não tem. Então, tem um caso que aconteceu na Geórgia, nos Estados Unidos, de um carrinho de bebê que estava na frente, estava na mira de um poste que estava desabando, velho. E a mãe desse bebê, ela simplesmente voou no poste e conseguiu, com uma força descomunal, desviar um tiquinho de nada para o poste não bater no carrinho, véio. A cena é avassaladora. Passa naqueles casos impossíveis que passa na rede fechada. Esqueci agora o canal. A cena é avassaladora. Mas o risco à vida dessa filha, desse filho, fez com que aquela mulher tivesse uma força desproporcional naquele momento. E, gente, não é coisa assim de super-homem jogar um poste longe, não. É coisa do poste estar caindo aqui e coisa de 1 centímetro ser deslocado pela força da mulher, por causa da ameaça de risco à vida ao bebê. Então, o ser humano, quando está sob situações de estresse, ele pode ou sensibilizar ou habituar. Ele pode ou jogar adrenalina na corrente sanguínea e ficar em estado de alerta máximo, ou ele pode entrar em estado de choque e ficar paralisado. Nesse caso que eu estou fazendo analogia aqui, é para que você entenda que se eu
não tivesse pedido o desligamento dessas 3 empresas que eu citei aqui, nenhum daqueles pacientes viriam comigo. Só que aí o que aconteceu? Quando eu pedi o desligamento, gente, Deus é foda, Deus é o cara. Quando eu pedi o desligamento, em uma semana assim, meu WhatsApp bombou. Por que que bombou? Porque eu fiquei uma semana sem ir para esses serviços e o pessoal começou a sentir minha falta lá. E aí quando a galera falou que eu saí, esses pacientes começaram a entrar em contato para perguntar quanto eu cobrava para ir na casa dele atender. E aí eu comecei a cobrar R$80 para ir a domicílio. R$80. Pessoal, eu fiquei com 6 pacientes domiciliares que me pagavam por mês 6 vezes mais do que eu ganhava nessas empresas. E aí um estalo aconteceu na minha mentalidade. Eu falei, realmente esse é o game que eu quero jogar. Esse é o game que faz a fisioterapia eu ter autonomia, eu poder fazer o que o paciente precisa, eu poder ser reconhecido no mercado, e ainda ser muito bem pago. Porque naquela época, pessoal, caramba, eu ganhar R$8.000 era uma coisa assim, maluca, assustadora. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi tanto dinheiro em minha vida. Né? Hoje 8.000 não paga minhas contas, né? Então, R$8.400 é meu ODN. Quem não sabe o que é ODN, vai para os stories de hoje lá. Eu expliquei exatamente o que é ODN e por que o fisioterapeuta tem que estar atento ao ODN para ter tranquilidade na produtividade, tanto assistencial quanto de marketing, de produção de conteúdo, para captar mais pacientes. Então, se você não sabe o que é ODN, vai para os meus stories agora. E aí, velho, quando eu joguei o chapéu do outro lado do muro, que eu cheguei e me demiti daquele serviço, esses pacientes começaram a brotar. E eu comecei a deitar a cabeça no travesseiro. Rapaz, eu nunca imaginei um fisioterapeuta ganhar 8 pau por mês, velho. Nunca. Rapaz, pra mim, 8 pau só médico ganhava. E aí a grande sacada, grande Cleidson, me escuta aí agora, Cleidson. Cleidson, não fala, tá? Segredo nosso. Preciso de 12 unidades. 12 unidades amanhã, tô levando aí meu negócio. Preciso de 12 unidades. Enfim, brincadeiras à parte aí, seja muito bem-vindo. Veja bem, perdi até o fio da meada, ó. Então, quando eu me desliguei, eu descobri que o game era esse. Eu descobri que, caramba, olha só, eu atendi também UTI um ano. Não sei se eu te contei, mas eu também atendi na UTI por um ano. E aí um grande amigo de infância meu trabalhou comigo na UTI. Eu como fisioterapeuta, uma UTI cardiológica, esse meu amigo como médico. E aí, velho, era uma coisa tão discrepante que eu dava um plantão de 12 horas e ele ganhava, e eu ganhava R$194. R$194 no plantão de 12 horas. Na época, 2014 isso. E ele ganhava 1.900 pau, velho. E eu falei, não é possível. O cara tá ali sentado prescrevendo medicação. Eu tô aqui dando um pau da porra, levantando o paciente, colocando o paciente pra andar, fazendo RPPI, fazendo ventilação não invasiva, olhando parâmetro de ventilação mecânica, estubando o paciente. Não é possível. R$194 por plantão eu tô ganhando e o brother aqui, que nem cardiologista é só médico, não tem ainda registro de especialidade, tá ganhando 1.900 pau por plantão, velho. Eu vou fazer medicina. E queria desistir de fisioterapia, queria desistir. Só que, cara, alguma coisa soprava no meu ouvido assim, não, essa parada desses 1.900 pau que você tá ganhando num plantão de 12 horas, eu vou fazer muito mais em 12 horas. Eu vou fazer isso em 1 hora de relógio com um paciente particular. Eu sei que eu vou fazer isso, porque é possível. E por que eu falava que era possível? Porque naquela época, eu sabia de um fisioterapeuta no Brasil que naquela época cobrava 1.200 pau por consulta e atendia 5 pacientes no dia. Olha só. Então, o cara, no dia, fazia 6 pau em cada consulta. Só que aí, isso já era extraordinário para mim, na época, só que
eu não sabia que esse cara não vendia só a consulta, vendia a consulta e o acompanhamento, que geralmente fazia 5 ou 6 sessões. Então o paciente não pagava só os 1.200 aí, ele pagava um plano de tratamento. Eu falei, caramba, é esse o game que eu quero jogar. E aí você pode analisar aí de fora e pensar, não, é só dinheiro. Cara, não é. Porque para te vender isso, eu preciso saber seu diagnóstico. E para saber seu diagnóstico, eu tenho que me privar demais para estudar muito, para entender qual é a sua apresentação clínica, se ela é dupla, se ela é tripla. Sim, porque você tem um diagnóstico médico, uma hérnia de disco, com a dor lombar irradiada para a perna, ou cervical irradiada para o braço, e você pode ter 3 diagnósticos diferentes na fisioterapia. Então eu vou te dar um exemplo aqui agora. Você está com dor cervical irradiada para o braço até a mão, seu diagnóstico do médico é uma cervicobraquialgia ou uma síndrome do desfiladeiro cérvico-tóraco-braquial, beleza? Ou uma distrofia simpático-reflexa. O médico te deu esse rótulo, você foi para o fisioterapeuta. Eu tenho distrofia simpático-reflexa, você trata isso? Falei, não sei. Isso aí é um rótulo que te deram. O que é que você sente? Não, eu sinto dor no pescoço irradiada no braço. Eu trato sua dor. Quer ser avaliado por mim? Eu trato sua dor. Mas e a distrofia? Eu falei, a distrofia eu não sei, mas sua dor eu trato. Você quer ficar sem a distrofia ou sem a dor? Não, eu quero ficar sem a dor, então vem comigo. E aí o paciente vinha. Quando eu avaliava o paciente, o cara tinha, olha só, uma radiculopatia cervical, dor cervical irradiada para o braço, que é um outro nome que a gente dá na fisioterapia para essa síndrome do desfiladeiro que o médico deu para o paciente. O cara tinha uma disfunção contrátil no ombro, o cara tinha um bloqueio de movimento no cotovelo e o cara tinha... Esse cara tinha uma disfunção no pescoço, com aderência de raiz nervosa no braço. Ele tinha uma disfunção contrátil no ombro e ele tinha um bloqueio de movimento no cotovelo. E aí, três diagnósticos na fisioterapia e um na medicina. Só que quem trata ele não é o médico, é o fisioterapeuta. O médico vê ele uma vez no mês e olhe lá. O fisioterapeuta vê ele toda semana, 2 vezes, 3 vezes. Né? Então a gente está muito mais perto do paciente do que os médicos. Então a gente consegue entender os nuances que acontecem, as variações, os flare-ups, as agudizações da dor do paciente e entender o que está acontecendo no contexto do paciente para poder orientar ele melhor. Não quer dizer que você é orientado mal, de uma forma ruim pelo médico, não quer dizer isso. Só que as formas de orientação são diferentes. Uma é focada na doença, na lesão e na inflamação, e a outra é focada na dor e na incapacidade. Então, são coisas distintas, nem melhor nem pior, só são distintas. E qual a vantagem de ser acompanhado por um fisioterapeuta? A vantagem é que você, focando na dor e na incapacidade, você desmistifica a impressão diagnóstica que o médico te deu e ao desmistificar essa impressão diagnóstica, você se encoraja mais para se mexer. Ao se encorajar mais para se mexer, o que acontece? Você começa a ter menos medo no movimento. Você começa a ter o senso de capacidade. Você começa a violar a sua expectativa. E quando sua expectativa é violada com um tratamento que você achava que ia ser interminável, acende aquela luz no fim do túnel e a desesperança acaba. Você tem aquela impressão de que, de fato, você está com o profissional certo dessa vez. Por que eu estou te dando esse exemplo de uma tripla, de uma dupla apresentação clínica? Estou te dando esse exemplo porque muitos pacientes chegam aqui procurando quiropraxia, procurando osteopatia, procurando Mulligan, Maitland, Mackenzie, PNF, Watson, acupuntura, enfim, já falei, eu acho, liberação. Só que quando a gente avalia e dá o nosso diagnóstico, a gente vê que nada disso importa para o paciente. E a gente entrega o que o paciente precisa. Enfim, dito tudo isso, existem vários dilemas éticos que você pode estar enfrentando hoje na sua carreira profissional. O principal deles é se você está dando assistência fisioterapêutica no SUS e no particular, ou no plano de saúde no particular. E você tem algum conhecimento de fisioterapia musculoesquelética, você sabe que os tratamentos das duas áreas são muito diferentes, como eu exemplifiquei. Existem muitos conflitos que acontecem com o fisioterapeuta musculoesquelético, principalmente se você está no interior. Você pode ter o senso de que você não pode cobrar alto, porque a cidade é pequena e as pessoas não pagam, mas na verdade essa é a autodesculpa que você dá e a autocrítica que você faz, porque você não confia no seu trabalho pelos resultados que você está tendo. Porque eu tenho uma aluna no interior que cobra R$300.
Eu tenho uma aluna no interior que cobra R$ 230. Eu tenho uma aluna no interior do Pará que comprou o curso e pagou o curso em uma semana implementando o curso. Eu tenho um aluno no interior de Minas Gerais que está faturando mais de 30 mil por mês. Eu tenho um aluno no interior de Minas, Poços de Caldas, que quase triplicou o faturamento agora no mês de fevereiro. E esse mês ele já está passando o faturamento que ele bateu em fevereiro. Cara, preço é simplesmente o valor que você entrega para as pessoas. E se você não consegue entregar esse valor, você vai estar sempre nesse preço meia boca aí, com essa crença de incapacidade que você tem. Então, se você quiser acabar com isso, se você quiser ter segurança na sua avaliação, a avaliação é a coisa que 95% dos fisioterapeutas erram. 95% dos fisioterapeutas erram na avaliação por vieses cognitivos, por distorções cognitivas que a faculdade e a pós-graduação implementaram nele. Crenças biomecânicas, crenças posturais, crenças sobre fáscia, crenças sobre mecanismos neurofisiológicos que em nada implementam os artigos na prática clínica. E quando eu falo isso, eu quero voltar lá para o início da live. Você fez o curso do Guru XYZ, fez o curso de 3 letras YZ, você não tem a experiência do Guru. Tudo que o Guru te falar, você vai assumir como verdade. É ou não é? Você vai tentar implementar na prática clínica e quando não funcionar, você vai ficar o quê? Frustrado. E se você continuar frustrado, qual é o resultado que você vai gerar para o próximo paciente? Você também pode estar aí pagando as contas do seu mês com a ajuda dos seus pais. Você pode aí estar irregular com o fisco. Você pode aí estar sendo alvo de qualquer fiscalização da Receita agora, porque você nunca parou para pensar que quando você passa de R$ 28 mil no ano, você precisa ter uma empresa e declarar imposto de renda, você precisa emitir nota fiscal para seus pacientes e você não tem feito isso. E quando você cair na malha fina, meu amigo, a multa vai tirar suas calças. A multa vai tirar suas calças. E você não tem o mínimo domínio sobre isso. Então, o que eu prego aqui não é te vender um curso técnico, mais um curso de final de semana, ou mais um curso para te transformar em um colunista, ou em um joelhista, ou em um ombrista, ou em um cara que fala de mecanismo neurofisiológico de dor, mas em nada te ajuda a implementar esses mecanismos na intervenção da prática clínica. Eu estou falando de um curso para clínicos, não para acadêmicos. Não para você que quer ser professor, quer fazer mestrado, quer fazer doutorado. Você quer viver de consultório? Você quer viver atendendo particular seus pacientes a domicílio? Você quer criar dentro do seu estúdio de Pilates um biombinho com a sala de fisioterapia especializada para parar de perder esses pacientes quando eles tiverem dor? Para você ser o especialista que eles precisam dentro do seu próprio estúdio e aumentar a recorrência do seu estudo, do seu estúdio de Pilates para aumentar o seu faturamento? Você quer continuar na sua salinha de RPG, na sua salinha de quiropraxia, na sua salinha de osteopatia, entregando o que você sabe? Ou você quer transformar a sua salinha de RPG numa coisa que entrega o que o paciente precisa? Que o paciente vai para fazer o RPG, mas quando ele vê o que você está entregando é muito melhor. O paciente vai em busca do estalo, mas você, fez assim, faz isso, e o cara faz um movimento e puf, o cara não precisa mais do estalo. Ou você pegar um caso complexo de dor crônica, como uma radiculopatia, um quadro inconclusivo, uma síndrome dolorosa crônica, uma síndrome de dor inflamatória, uma articulação comprometida e saber trabalhar com esse paciente. Acompanhar esse paciente por 1, 2 anos, por 1 ano e meio, vender poucas sessões, por exemplo, pacientes que eu dei alta há um mês atrás, 19 sessões em 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses de tratamento. E aí? Bom, a turma anterior, a gente não completou as vagas da turma anterior para a formação BiExpert. É um fato. Então, a gente ainda consegue manter esse preço se você entrar hoje até meia-noite. Então, hoje até meia-noite, você pode entrar na formação BiExpert clicando no link do meu perfil. E algumas pessoas já tentaram comprar hoje e não conseguiram. Por quê? As vendas estão fechadas na plataforma. A venda é comigo no direct. Então, se você quiser entrar para a formação BiExpert, ainda hoje, com o mesmo valor da turma anterior, antes do reajuste, você vai falar comigo no direct e vai fazer a sua inscrição.
cá, eu quero saber o valor do BeExpert, quero ver as condições para entrar, quero entrar hoje nessa turma remanescente, nessas vagas que sobraram. Você vai aproveitar o valor que foi para a turma anterior. Se você é aluno da turma 1 ou da turma até a turma 11, o último dia para você renovar seu acesso é domingo. A renovação do acesso anual tem 53% de desconto para vocês, 50% para o resto da turma. Por quê? O curso ele já mudou drasticamente da época que você comprou. Já mudou drasticamente, então não faz mais sentido continuar te dando metade do valor de desconto. Porque da época que você comprou para cá, ele já mudou muito. Então, a partir de segunda-feira, para renovar seu acesso anual, você vai ter que pagar o valor integral. Você que é da turma 11, da turma 1 a 11. Você que é aluno do LBP ou do Spine, você tem R$1.000 de desconto do LBP para fazer o upgrade pro BeExpert e você tem R$2.000 de desconto do Spine para fazer o upgrade para o BeExpert. Se você quiser renovar o seu acesso anual, você vai mandar um direct para mim escrevendo renovação anual. Se você quiser fazer o upgrade de LBP ou de Spine para o BeExpert, você vai falar upgrade no direct. E a gente vai te dar todo o procedimento de atendimento para você preencher essas vagas remanescentes. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Eu espero que você tenha entendido a minha história. Eu espero que você tenha entendido de onde eu tirei essa ferramenta sensacional de avaliação dos pacientes com dor crônica. Eu espero que você entenda o modelo de atuação que a gente faz, por que a gente encaminha vídeos específicos para os nossos pacientes entenderem e se familiarizarem com a nossa metodologia de trabalho, por que está errado procurar técnicas, métodos, protocolos e não procurar profissionais, né? Por que está errado o paciente procurar a especialidade, sendo que a especialidade só tem aquilo para entregar? Por que é certo o paciente procurar o profissional da fisioterapia musculoesquelética para saber qual especialidade ele vai precisar? Espero que você tenha entendido tudo isso. E se você não entendeu alguma coisa, nos meus stories hoje, você vai ter uma revelação brutal, né? Se você é aluno BeExpert, você vai ter uma revelação brutal nos meus stories hoje à noite. Acompanhe os stories e manda qualquer dúvida, qualquer pergunta na caixinha dos stories que eu vou te mandar. Tá bom? Então era isso, pessoal. Um grande abraço. Movimento é vida. Espero ter esclarecido todas as perguntas que chegaram aí. O Cleidson já falou que está sendo providenciado. Juliana Vieira. Juliana é outra namoradora do meu curso e até agora nada, Juliana. Boa. Deixa eu ver aqui. É isso, ninguém mandou mais perguntas não. Grande abraço pessoal. Movimento é vida.